Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, é o torcedor vascaíno começando o domingão um pouco mais leve com a vitória do Vascão, hein? Conheceu o canal e agora aqui tem notícia e novidade todo dia do Vasco, então se inscreve aí, é só apertar o botão vermelho, ativar o sininho de notificações para você ficar muito bem informado de tudo que acontece no Vascão. E deixa aquele like, o like ajuda muito o nosso canal, vamos que vamos! Sim, meus amigos, o Vasco conseguiu uma vitória ontem em São Januário. Por incrível que pareça, o Vasco não conseguia vencer em São Januário. Ontem ela veio. E vale destacar, de todas as críticas possíveis ao treinador, uma, não sei se vocês concordam, não pode ser feita. Galera, o cara não teve medo de arriscar. Eu vou até completar. Não teve medo, mas eu acho que de acertar. Por que, Alex? Ó, primeiro, colocou o Zeca na lateral direita e o Riquelme, que cá entre nós, não pode ser banco nesse time. Riquelme não pode bancar. MT, nem se fala, tá pronto a jogar, é titular absoluto até o momento. E eu espero que ele continue nessa pegada e não faça como outros jogadores que vieram da base e sumam. Não se esqueçam, queridos, jogadores da base é normal que oscilem. Oscilar para jogador da base é normal. E o momento ao qual vivíamos até então turbulento, porque perdemos para o Avaí, até então lanterna do campeonato, foi amenizado com a vitória ontem. Apesar do que, queridos, tivemos um time mais consistente? Tivemos. Porém, as dificuldades de criação ainda são muito percebíveis. Mas, queridos, é isso. Série B, vamos analisar, se você analisar friamente, você vai ver que é isso mesmo. É disputadíssima. Tanto é, terminou o jogo em sétimo, depois o Vasco estava em quinto, agora está em nono na tabela e a Série B vai assim. E é esperar que o Vasco vença o Cruzeiro, que perdeu para o Operário, que ganhou do Vasco também. Então no meio de semana terá Vasco e Cruzeiro. O Vasco precisará muito dessa vitória. E eu espero que o Marcelo Cabo já comece ali a ter a sua espinha dorsal e faça o time. Porque ficar mexendo não vai suportar. A meu ver, a zaga ali está formada. Lucão, que mais foi bem, gol. Primeiro jogo dele que não toma gol. Zeca, Hernando, Castan e Riquelme. Hernando esse, que até o Marcelo Cabo vai falar sobre ele nos vídeos que eu separei sobre o Marcelo Cabo falando sobre Hernando. Porque, Alex, Hernando ao lado do Castan ontem fez uma partidaça. Não perdeu uma bola no alto. Isso aí a gente tem que sacar. E a volta do Castan também na zaga deu uma segurança. Nós temos que acreditar que o capitão vai levantar essa equipe. E a pressão que foi feita essa semana foi muito grande. Até drone, igual foi ontem. Eu sempre vou frisar, não a violência. Agora, tá atuando num time grande, tem que ter pressão. Léo Jabá ontem, gol, assistência. E que assistência, né, querido? E eu separei pra gente Marcelo Cabo na coletiva. Marcelo Cabo esteve falando a respeito da vitória vascaína. Acompanha comigo. Para dedicar essa vitória aos nossos torcedores, né, do Vasco da Gama. Eu acho que eles estavam sedentos por essa vitória em casa. Eles já esperavam isso na estreia. Ela demorou um pouco, mas ela veio do tamanho do Vasco da Gama. O início que a gente teve dentro da competição, né, que a gente teve 2 resultados adversos dentro de casa, mas a gente teve a sabedoria de preparar uma equipe hoje que pudesse ter essa vitória. E a gente voltou a se reencontrar dentro da competição com um placar elástico e uma vitória consistente. Né? Se o Vasco mantiver essa média de 3 jogos, 6 pontos, como o Vasco tem nos últimos 2 jogos, nos 3 últimos jogos, o Vasco conquistou de 9 disputados, conquistou 6 pontos. Isso é uma tônica que a gente vai ter dentro da competição. Mas o importante é uma vitória como foi hoje, que traga confiança ao grupo, né, que a gente possa continuar tendo, né, todos os paradigmas que a gente usou hoje na partida e muito tranquilidade. Quando a gente perde como perdemos quarta-feira, não está tudo errado. Então, quando a gente vence hoje também não está tudo certo. A gente precisa estar sempre analisando e foi muito importante de quarta-feira para cá que a gente pudesse recalcular a rota. Eu, como comandante, preciso tomar as decisões. A gente não tomou só decisão
em trocar peça, em trocar plataforma de jogo, mas a nossa atitude hoje foi diferente. Então foi isso que a gente planejou, para que a gente pudesse recuperar rápido essa derrota de quarta-feira e a gente pudesse voltar a vencer, que agora a gente possa emplacar uma sequência de vitórias. Sim, Cabo, nós estávamos sedentos, o torcedor vascaíno está sedento há muitos anos. Nós queremos que o Vasco continue jogando feito Vasco e que você resolva só esse probleminha de criação. E a torcida agradece pelo fim de semana, pelos 3-0, porque ganhar é muito bom. Celo Cabo também esteve respondendo sobre Castan, retorno de Castan, sobre Riquelme e sobre MT. Acompanha comigo. Uma história de entrega, de dedicação, é um capitão, é um líder, e vou dizer para vocês que ele fez valer a braçadeira de capitão de quarta-feira para cá. Ele tornou e tomou a responsabilidade de quem capitania os seus companheiros. E isso é um conjunto de circunstâncias que fez a gente chegar a essa vitória. E dentro de campo, ele vinha de um tempo de inatividade e a gente vinha trabalhando ele. Sabia que o planejamento era para ele voltar hoje, né? A gente não podia abreviar e antecipar esse planejamento da volta dele, mas a gente tinha certeza e a convicção que hoje, como sempre ele é muito importante, hoje ele seria muito importante, né? No vestiário, dentro do campo, liderando. Quando o Riquelme sentiu cãibra no final, ele pegou o Riquelme pelo ombro e falou: você consegue mais, você vai mais. E o Riquelme conseguiu quase terminar o jogo. Então isso é o papel de um líder, ele ali atrás, o Cano na frente, o Rômulo no meio campo. Então a gente tem essas lideranças, não só o Castan, mas como também outros jogadores. E ele performou muito, se doou, se entregou e tecnicamente foi muito bom. E mais uma vez, né, o Vasco sai sem tomar gol. O jovem MT, ele da ideia de jogo que eu fui construir, né, que a gente criasse o jogo numa forma de um losango, né, que ele pudesse fazer com a bola, ser o meia esquerda da equipe, e sem a bola ele encaixasse na subida do Reginaldo. E a gente trabalhou isso e ele cumpriu a função muito bem, apesar do tempo de inatividade, e ele suportou o máximo possível, mas nos entregou naqueles 60, 70 minutos o que a gente esperava. E o jovem Riquelme, eu vou voltar um pouquinho no tempo e vou lembrar o jogo do Madureira, onde nós tomamos o gol e houve muito questionamento ao Riquelme, e naquele momento eu falei que o Riquelme ele tem que ter um processo de evolução dentro do Vasco da Gama, e foi isso que a gente fez ao longo do tempo, e amadurecendo, colocando aos poucos, ele ganhando confiança, trabalhando o sistema defensivo dele, porque ele é muito agudo, muito forte para frente, e eu precisava trabalhar outras valências dele defensiva, e hoje ele foi muito bem, e a gente ganha um jovem talento, o Vasco da Gama, a gente ganha na nossa ideia de continuidade. Então eu quero parabenizar a esses 3 jogadores que estavam um tempo sem atuar e hoje entregaram tudo dentro do campo. E aí, Marcelo Cabo? E a dupla de zaga, Hernando e Castan? Fala para nós, vai mantê-la? Convicção, o treinador tem que ter esse equilíbrio, né? E a gente precisa ter convicção. A gente, quando contratou o Hernando, contratamos com muita convicção que a gente trazia um jogador experiente, com muita qualidade, com uma bagagem muito grande, e ele ia agregar ao Vasco da Gama muitos valores. Claro que ele ficou um tempo em inatividade, a volta dele, ele sentiu um pouquinho a sequência da volta, e ele, por isso que eu tirei do jogo de quarta-feira, ele vinha numa sequência muito árdua, a gente precisava dar uma recuperada nele para que ele voltasse hoje. Eu digo para você que hoje a zaga Hernando e Castan é a zaga que a gente está com a ideia para o próximo jogo. Mas futebol é muito dinâmico, então a gente precisa entender a sequência. Foi uma dupla de zaga que deu encaixe, deu liga hoje, a gente sai sem tomar gol, né? Tivemos uma equipe, um sistema defensivo muito consistente. Vocês acabaram de elogiar o Riquelme, então não foi só a dupla de zaga, mas eu fico feliz, principalmente com a entrega desses jogadores. O Hernando começou a sentir cãibra com 30, 35 ali, né, a perna pesar, mas ele falou para mim: pode deixar que eu vou até o final e a gente vai obter essa vitória. Então esse é o espírito do Vasco, é um espírito de união, um espírito de foco, para que a gente possa entregar ao nosso torcedor o que a gente entregou hoje. Sim, querido, note que ele até fala que o futebol é muito dinâmico. Nós sabemos que ele é dinâmico, Marcelo Cabo, mas por favor, vamos montar um time titular aí, que esse negócio de troca lá, troca cá, a gente sabe como funciona. Fato é, queridos, que aquela zaga, vou repetir de novo, gostei demais. Pra falar a verdade, não vi o Rômulo em campo. Vocês viram o Rômulo em campo? Sinceridade, quase não falou o nome do Rômulo na transmissão. E tivemos também Marquinhos Gabriel, que fez um excelente segundo tempo, fazendo flutuando ali no meio. Gostei demais do Marquinhos Gabriel, pode agregar demais. E uma coisa,
O homem estava com raça mesmo no segundo tempo, partindo para cima, tentando todas. E isso, a vitória veio. Queridos, quando há entrega, quando há responsabilidade, quando a bola não para de queimar um pouco, as vitórias vão acontecer ainda mais. E vamos que vamos, meu Vascão, subindo na tabela. Meu amigo, minha amiga, um ótimo domingo. Vamos que vamos.